Não é qualquer um, não. Não se encanta. As mulheres vão muito facinho, irmãs. Pelo amor de Deus, seja completa em Cristo. Ele tem tudo que a gente precisa. Ele cuida da gente, dá tudo que a gente quer. Dá amor, dá carinho, conversa com a gente, faz tudo. Depois vai se enfiar em tranqueira. Porque é que eu estou solitária. Eu não consigo entender uma coisa dessa. Mas o Pai sempre surpreende a gente. Por isso que é maravilhoso servir Jesus. Eu amo servir a Ele. Porque Ele sempre tem surpresa pra gente. Principalmente pessoas de modelo comportamental, assim, que tem um temperamento mais sanguíneo, a gente ama a surpresa, né? Ama uma surpresa, uma expectativa, né? Aquela coisa assim. Já aquelas que já são, né, que tem um temperamento mais ameno, elas gostam de ter o controle mais programado o negócio. Não fica deixando elas na expectativa, que aí deixa elas ruins, elas nem dormem. Né? E as sanguíneas não, elas não gostam que conta as coisas. Elas querem que conta, quando tu vai contar, ela fala, não conta, não conta, não conta. Ai, não conta, não conta. Aí tu diz, tá bom, então não vou contar. Ai, agora eu não vou dormir, conta, conta. É só Jesus para entender nós. As mulheres mesmo, é só Jesus para entender, né? Pobre dos maridos, que passa a vida tentando entender a gente. Quando eu falo para casais, eu já dou a ficha. Falo, irmão, larga a mão de querer entender a gente. Nós não fomos feitas para ser entendida. A gente foi feita para ser amada, protegida, cuidada. Ama nós, protege nós, cuida de nós, que está tudo certo. Deixa que a gente vai se entendendo ao longo do tempo. Faz umas terapias com as amigas, né? Quando a gente só fala, a gente já acha tudo a solução. Porque o Senhor nos fez assim, né? A pastora Tânia falou que o homem fala de 2 a 4 mil palavras, né? Mais ou menos, né? Claro, isso não é uma regra, mas é mais ou menos. A mulher de 6 a 8 mil, né? Mas às vezes elas ficam muito tempo caladas também. Esse é o problema. Por isso que é maravilhoso o congresso de mulher, conferência de mulher, retiro de mulher. Se os homens entendessem, eles mandavam tudo, eles patrocinavam tudo que tem de mulher. Que daí aqui a gente, né, nos intervalos vai tomar café, já fico tudo amiga de infância, já fazem cada questionário. Nunca viu a irmã, sai daqui amiga forever. Bate foto junta, best forever, e vão postar na internet. Nunca se viram. Mas Deus fez a mulher com essa característica, né? Se você fizer um evento desse, o meu esposo ainda vinha dizendo para mim ontem no carro, ele falou, amor, o dia que os homens entenderem esse lugar da adoração que as mulheres entenderam, meu Deus, elas vêm de tudo quanto é lugar, elas não se custam, elas pegam BR, as nossas, teve umas que ficaram 2, 3 horas na BR, elas não dão bola, elas vêm. Elas vêm, nem que seja para só agarrar no manto e tocar na orla, deu, mas eu vou, elas vêm. Então, Deus nos fez assim, né? Se a gente fizer um evento assim com homens, uma vez Deus me deu a experiência, até porque na minha área como analista comportamental, o Senhor me dá campo de trabalho, é assim com o povo, né? A gente faz pesquisa. E Deus me deu, eu ministrei na cidade de Erechim para mais de 1000 mulheres. E eu falei de modelos comportamental. Aí chegaram em casa, deixaram os maridos tudo louco. E eu falei para elas, vocês não ficam oprimindo os maridos, mas para que a gente fala essas coisas? Deixa eles em paz. Quando der, um dia eles vão fazer o teste para vocês descobrirem um pouquinho. Irmãs, elas chegaram em casa de noite e foram acordar marido para fazer o teste dos modelos comportamental que queriam saber. Saíram da igreja tudo virada numa CSI. Querendo descobrir tudo. E aí o pastor da igreja me ligou, um querido, uma semana depois ligou e falou, pastora, eu não sei o que a senhora fez com essas mulheres, a senhora vai ter que voltar aqui para fazer com os homens agora. Eu falei, credo, pastor. Não, pastor, mas né, ministrar para homem, imagina, levam... Ele falou, não, pior que os maridos, pastores da cidade, me ligaram e falaram, agora nós queremos que ela venha ministrar para nós, porque as mulheres estão falando tudo pela metade... E estão perturbando a nossa vida. Falei, meu Deus, o que eu fui arrumar para a cabeça? Aí fomos lá obedecer, né? E nós fomos, e era uma segunda-feira que era feriado, nunca vou esquecer. Irmãos, deu um frio tão grande naquele dia, que deu quase abaixo de 0. Eu nunca fui tão encapotada para a igreja. E uma gordinha embrulhada é coisa triste, irmã. Né? Eu posso falar, irmã, quando você é bem resolvido e curado, você fala essas coisas.
Tem coisa que a gente pode mudar. Aquilo que não dá para mudar, você aceita em Deus e seja feliz. Seja feliz, né? Tem que cuidar da saúde. Eu não estou fazendo apelo aqui para ninguém ser gordinho e não cuidar da saúde, não. Eu estou cuidando da minha saúde. Eu cuido, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Mas tem algumas coisas que não dá para mudar, né? Não tem como eu ser a Séries, por exemplo. Não fui chamada para tanta beleza. A fazer o quê? Né? Umas têm essa tendência a ser mais Barbie. E as que não tem, faz o quê? Corta os pulsos? Não, santa. Seja livre em Cristo. Mas se ajuda também, né? É só para dar uma dica, né? Se ajuda, se cuida, se ama. Porque não é para ser gordinho que vai andar de qualquer jeito. Não se cuida, não se ama. Bota uma roupinha que coopera contigo. Quiser umas dicas, me segue lá. Né? Porque tem umas coisas que favorecem umas, as outras querem se enfiar dentro. Vai ficar horrível, tem que se tocar. Favoreça você também, né? E eu fui naquele dia encapotada. E eu tive uma experiência única. Irmãos e irmãs, estava lotada a igreja de homens, pastores, obreiros. Só estava, o meu esposo lembra. Glória a Deus, eu já era casada nessa época, né? Que eu fui casada no meu primeiro casamento, para quem não conhece, eu fiquei viúva em 2004. 10 anos do primeiro casamento, e eu fiquei 12 anos viúva, pregando a palavra, criando a minha filha. E depois Jesus me deu esse homem bonito, e que eu não sorto por nada desse mundo. Glória a Deus, pode aplaudir Jesus por isso. A Ele toda honra e glória. Mas eu esperei nele 12 anos orando. 12 anos orando. Não me dá a curva de rio, Jesus. Não me dá pau de enchente, Senhor. For tropeço, tu afasta. Eu fico bem contigo. Tomei posse. O teu Criador é o teu marido. E eu vivi muito bem com ele. Pensa um marido. Não é qualquer um depois que faz você sair desse lugar. Né, Maquele? É isso aí. Não é qualquer um, não. Não se encanta. As mulheres vão muito facinho, irmãs. Pelo amor de Deus, seja completa em Cristo. Ele tem tudo que a gente precisa. Ele cuida da gente, dá tudo que a gente quer. Dá amor, dá carinho, conversa com a gente, faz tudo. Depois vai se enfiar em tranqueira aí, porque é que eu estou solitária. Eu não consigo entender uma coisa dessa. Porque quando você entra nesse lugar nele, não tem solidão. Ele te completa. Aí vem alguém para ser uma junção de ministério na tua vida. E Jesus me deu cada livramento. Aí um dia o Senhor falou: eu vou te dar um companheiro. Eu vou te dar um filho meu. E ainda falou assim para mim: eu já forjei ele na fornalha da aflição. E ele vai estar pronto para caminhar contigo. Olha que coisa linda. E o Senhor falou: e ele não vem para tirar o que eu coloquei na tua vida. Porque era o que eu mais escutava, sabe? Que crente adora casar as pessoas. E do meio que eu vim, mais religioso, aí queria me apresentar aos pastores religiosos. Aí eles olhavam para mim e falavam: mas você está disposta a abrir mão do teu ministério para ser esposa de pastor? Palhaçada é essa? Quem que dá ministério? Quem que chama? Quem que chama? Quem que dá? Ele deu. Uns para apóstolos, uns para profeta, uns para evangelista, uns para pastores e outros para mestre. É ele que dá. Por que que ele vai dar e depois tem que tirar? Que bobiça, gente. Mas isso é assunto para outro dia. Lá fui eu, daí já estava casada. Falei: glória a Deus, pelo menos vou entrar nessa igreja cheia de homem com meu marido, né? Deram para mim e eu olhei assim, irmãs, tinha uns 500 homens mais ou menos. Só estava de mulher, eu e a esposa do pastor e a filha, que estavam servindo. Porque eles não deixaram nenhuma mulher ir. Ainda bem, né, irmãs? Porque quando a gente vai fazer teste com os casais, que eu faço, né? A gente dá seminário, às vezes, se mete no teste do marido. Isso é muito feio. É bem feio. Elas fazem o delas rapidinho e eles ficam em silêncio. Quando eu dou dos coitados, aí se mete, bota os dedão lá. Não, tu é assim, não deixa nem o homem falar da identidade dele, coitado. Para de ser assim perturbado, em nome de Jesus. E aí, eu dei o teste. Normalmente, quando eu faço esse teste no seminário, as mulheres levam em torno de 1 hora para fazer.
40 minutos. E eu ainda em cima. Vamos, irmãs, concentra. Que elas não conseguem, elas querem compartilhar, elas querem falar delas, das amigas, tudo. Mas, olha, é uma luta, sabe? E os homens, irmãs, quando nós demos o teste na mão deles, se caísse um alfinete dentro da igreja, você escutava. Eles concentraram, eles não olhavam, ninguém se metia na vida de ninguém. Eles concentraram, não deu 15 minutos, estava pronto os testes. E eu só olhando, falando, Jesus, como a gente é diferente mesmo, né? Meu Deus, porque lendo na teoria é uma coisa, você vendo, eu falava, meu Deus, não é que eles são assim mesmo. Mas pensa também a dificuldade para quebrar a barreira. Porque mulher é uma coisa linda ministrar para mulher. Elas são tuas amigas, quando elas são libertas, claro. Né? Quando elas não são perturbadas ainda. Que vem só para te analisar. Quero ver essa pregadora dar alguma coisa. É bem essas que Jesus gosta de pegar só para te contar. E um dia te botar aqui em cima e dar um branco na cabeça. Ele faz bem assim com essas atentadinhas. Vou te botar lá, tu estava julgando, eu vou te botar. Chega aqui, prepara tudo, ele dá um assoprão na cabeça, já era. Esquece tudo. Aí a gente aprende a dependência, né? Minhas amigas estão perguntando, tão nervosas, elas ficam nervosas por mim, né? Eu falei, não vou ficar mais nervosa, em nome de Jesus. Mas a gente fica, né? Mas não vou ficar, porque tudo é dele. Se ele não liberar, queridas, não acontece nada. Porque esse aqui é um ambiente dele. Nós não estamos falando de um ambiente lá fora, que você se prepara profissionalmente para dar uma palestra, é outro assunto. Você tem um monte de artimanha, você se dedica. As mulheres, tem várias mulheres aqui, professoras, palestrantes, mentora. É outro ambiente. Agora, no ambiente da casa dele, minha linda, não vem para cá querer ser mentora. Nós viemos aqui para ministrar a palavra, que é ele que manda. E a minha oração nesses ambientes é, Pai, faz do teu jeito, faz do teu jeito, faz do teu jeito, que se eu for dar o meu, vai virar tudo uma bola de fogo, faz do teu jeito. Aí, para quebrar a parede, porque aqui se eu disser assim, ó, vire para tua amiga, olhe nos olhos dela e diga que, olha, já estão fazendo. Eu falei que se eu falasse, sanguínea principalmente, elas já estão virando apaixonada pela irmã. E se eu disser assim, olhe para ela com amor e diga que bom que você está aqui, a maioria já nem vai só olhar, elas já estão abraçando, passando a mão no rosto, porque mulher é assim. Mas foi o Senhor que colocou essas características em nós. É as ajudadoras. E quando não faz, é porque ainda tem alguma trava, tem alguma dor que não saiu. Porque o natural de Deus na vida de uma mulher é ela ser essa ajudadora, essa auxiliadora, essa mulher cheia de amor que olha com olhos de compaixão para quem está à sua volta. E aquele dia eu vi como era diferente. Eu dizia, olhe para o lado e diga para o seu irmão. Eles olhavam assim. Abraçar nem pensar. Lá para o finalzinho que eles estavam dando a mãozinha assim. Aí eu falei, glória a Deus, como é maravilhoso ministrar para mulheres, né? Ah, por isso que eu amo os evangelhos, eu amo o jeito que Jesus sempre tratou as mulheres no ministério dele. Todos os encontros de Jesus com mulheres foi sensacional. Ele quebrava todos os tabus. Porque Jesus, quando parava para falar com uma mulher, mesmo que ele a confrontasse, era um confronto de amor. Mas sempre resultava em cura, sempre resultava em transformação, sempre resultava em restauração. E quando eu pensei numa palavra para hoje, e a pastora Iraci disse, você fica com o segundo horário, pois das séries, bem legal. Eu falei, ela vai lá com esse jeito doce. Depois vem eu igual uma marreta de Jeová, tentando ser Leide, mas nem vou tentar, né? Porque coisa triste é você ficar tentando. Não dá certo, né? Seja quem você é, tratado e curado em Deus. Eu gosto de falar essas coisas que a gente fala para as mulheres, seja quem você é, aquelas que ainda nem estão tratadas, viu, a pastora fala que é para ser quem eu sou. Então, para a mulher a gente tem que detalhar, tratada em Deus.
Descubra a sua real identidade nele. E aí, lute todos os dias para ser a tua melhor versão. Não a versão de ninguém, não imita ninguém. Seja a tua melhor versão todos os dias. Aí vai dar certo. Você vai ver que coisa linda.